Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Natália Azevedo, sou arquiteta de negócio e esse é um espaço dedicado para você, empresário, líder profissional que deseja construir uma empresa muito mais assertiva, organizada, estruturada, para manter-se de maneira sustentável. Aqui a gente fala sobre estratégia, liderança, processo, venda, gestão, arquitetura de negócio, mas principalmente sobre transformação que você precisa dar para construir uma empresa de fato que vai alcançar outro nível. Se você chegou agora, aproveite e já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana temos uma aula para ajudar você a compreender melhor o seu negócio, identificar os seus gargalos e o que está te impedindo a crescer de maneira assertiva e a tomar decisões de maneira estratégica. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema que talvez gere um certo desconforto, mas o objetivo daqui do canal é a gente trazer clareza e transformação. Então, caneta e papel na mão e vamos lá, porque eu sei que você acredita que o principal problema da tua empresa é a falta de comprometimento da equipe. Ou melhor, as dificuldades de encontrar pessoa, ou a quantidade de decisões que você precisa tomar, que está lhe sobrecarregando, mas existe uma possibilidade que talvez você ainda não tenha se atentado, não tenha pensado sobre isso. Se o principal gargalo da sua empresa for você, o que você vai fazer? Se você está precisando aprovar tudo, resolver tudo, responder tudo, acompanhar cada detalhe para que a tua empresa funcione, talvez o problema não seja a equipe. Talvez você tenha se transformado no principal gargalo do seu próprio negócio. E eu sei que falar sobre isso não é confortável, mas afinal, você construiu uma empresa, assumiu riscos, conhece os clientes, domina as operações e durante muito tempo foi justamente isso, a sua capacidade de resolver problemas, que fez o negócio alcançar. No início, tá presente, tá tudo bem, é super necessário. O problema é quando a empresa cresce, mas a forma de liderar continua exatamente a mesma, trazendo grandes problemas. Hoje eu quero ajudar você a identificar se a tua empresa está verdadeiramente estruturada para crescer ou se ela apenas funciona porque você sustenta tudo com a sua presença, com o seu esforço, com a sua capacidade de resolver esses problemas desde o do início da empresa. Porque existe uma diferença gigante entre uma empresa e uma operação dependente. Essa operação completamente dependente de você. Uma empresa pode ter clientes, equipes, produtos, processos, faturamento e até ocupar um espaço importante no mercado. Mas se todas as decisões precisam passar por você, se os problemas sempre terminam na tua mesa, se as operações perdem força quando você se afasta, esse negócio ainda não construiu autonomia. Ele apenas cresceu ao redor de uma única pessoa, e isso é perigoso. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você trabalha demais, mas você acaba sentindo que a tua empresa não avança na mesma proporção. A equipe aumentou, mas a sua sobrecarga não diminuiu. Você contratou mais pessoas, mas continua executando tarefas que já não deveria executar. Os colaboradores fazem pergunta o tempo inteiro. As decisões ficam esperando a sua aprovação. As reuniões servem mais para atualizar você do que para movimentar o negócio. E mesmo quando tenta descansar, continua resolvendo o problema, por exemplo, pelo celular. Você sente que se parar, tudo vai parar. E essa sensação pode ser verdadeira, mas ela não representa uma força empresarial. Ela revela dependência operacional. E muitos dos empresários que me procuram olham para essa realidade e confundem que o problema está na equipe. Dizem que ninguém toma iniciativa, ninguém assume responsabilidade, ninguém decide com segurança, ninguém executa com o mesmo cuidado que você. Mas às vezes realmente existe um problema de competência, de postura e de comprometimento. Assim, a gente também precisa fazer uma pergunta mais profunda. Essa equipe não possui autonomia ou nunca teve espaço? Não tem clareza ou não tem segurança para se desenvolver? Existe uma dependência que não nasce da incapacidade das pessoas, ela nasce do próprio modelo de liderança. Quando você
corrige tudo imediatamente, a equipe deixa de aprender a corrigir. Quando você responde a todas as perguntas, as pessoas deixam de desenvolver seu raciocínio. Quando você muda constantemente as decisões, ninguém confia nos critérios estabelecidos. Quando você delega uma tarefa, mas interfere em cada detalhe, você não ensina a responsabilidade, você continua tomando ela para si. E quando retoma a atividade, sempre alguém cometeu erro, você transmite a mensagem que errar significa perder a autonomia. Tua equipe começa a concluir que é mais seguro perguntar a você do que decidir, esperar do que agir, transferir a responsabilidade do que assumir o risco. E aí, sem perceber, você treina as pessoas para dependerem de você. E aí depois você reclama porque elas possuem autonomia. É por isso que delegar não significa apenas distribuir tarefas. Delegar significa transferir de maneira orientada uma responsabilidade acompanhada de contexto, de critério, de recursos, de limites de decisão. Quando alguém recebe apenas uma tarefa, executa. Quando compreende o resultado é esperado, os critérios de qualidade e os limites da própria autonomia começam a assumir uma responsabilidade. Essa é uma mudança fundamental. Imagina que um líder diga: prepare-se ou prepare essa proposta para o cliente. Isso é uma tarefa. A pessoa pode até executar, mas provavelmente retornará com muitas perguntas, porque não conhece os critérios envolvidos. Agora, imagine que você explique: precisamos apresentar uma proposta que resolva este problema específico do cliente. Preserve nossa margem mínima, que é tanto. Siga o nosso posicionamento, que é esse, e entregue isso amanhã. Você pode definir a estrutura e as condições dentro de um limite. Se surgir alguma exceção fora dele, você traz para a minha análise. Esse segundo exemplo exige direção. A pessoa entende objetivos, critérios, o prazo, o limite de decisão. Isso não vai eliminar completamente as dúvidas, mas vai criar condições para que ela pense e age de maneira autônoma. Primeiro sinal de que você se tornou um gargalo é simples. Quase tudo precisa passar da tua aprovação. Desconto, compra, contratação, conteúdo, proposta, pagamento, decisões comerciais, resposta para o cliente e até pequenos ajustes operacionais ficam paralisados até que você se manifeste. Talvez você diga que precisa aprovar porque as pessoas ainda erram, mas vale a pergunta: elas erram porque não possuem capacidade ou porque nunca receberam critérios claros para saber decidir? Se a equipe não conhece os limites de desconto, não sabe o orçamento disponível. Se elas não compreendem as prioridades da empresa, não possuem padrões de qualidade documentados. Entende? Ela vai depender de você, porque não há critério. Nesse caso, a centralização não está apenas na personalidade do fundador. Ela também está na ausência de uma arquitetura de decisão. Uma empresa não se torna autônoma quando todos fazem tudo. Ela se torna autônoma quando cada pessoa sabe o que pode decidir, quais os critérios deve respeitar, quando precisa consultar alguém e por quais resultados elas são responsabilizadas. O segundo sinal é que as informações mais importantes estão concentradas em você. Você sabe como conduzir os principais clientes, conhece os acordos que foram feitos, lembra por que determinadas decisões foram tomadas, entende as particularidades dos fornecedores, domina o processo comercial e reconhece os riscos antes que eles apareçam. O problema é que esse conhecimento está na sua cabeça e não na empresa, não é uma inteligência coletiva. Quando o conhecimento não é registrado, compartilhado e transformado em processo, ele não pertence à organização. Ele pertence apenas a uma pessoa que o carrega. Enquanto o fundador foi o único que sabe como as coisas funcionam, você continuará sendo chamado para resolver tudo, mas necessariamente porque deseja centralizar mais ainda. Aí, bota as empresas na tua memória e aí não tem processo para operacionalizar.
Documentar processos não significa criar manuais enormes que ninguém consulta, significa registrar o essencial. Como começa uma atividade, quais as etapas principais, quem é responsável pelo quê, quais os critérios que orientaram a decisão, quais os riscos precisam ser observados e qual resultado deve ser alcançado. O terceiro sinal que você é um gargalo é que seu dia começa com uma agenda, mas rapidamente é tomado por mensagens, dúvidas, problemas, solicitações e imprevistos. No final, você trabalhou muito, resolveu muita coisa e ainda assim não avançou nas decisões que realmente poderiam mudar o futuro da tua empresa. Esse é um dos maiores custos de ser o gargalo. O fundador se torna tão importante para a operação do presente que deixa de construir a operação do futuro do seu negócio. Ele não tem tempo para estudar o mercado, para desenvolver novas lideranças, para revisar o modelo de negócio, criar parcerias estratégicas, acompanhar indicadores ou identificar novas oportunidades. Toda a sua capacidade é consumida pela manutenção da sua rotina. A empresa pode até continuar faturando, mas sua evolução começa a desacelerar, porque o líder está preso em tarefas que deveriam ser transferidas, organizadas, automatizadas ou até eliminadas. O quarto sinal é que a empresa não funciona da mesma maneira. Ela não vai funcionar da mesma maneira quando você se afasta. Você tira uns dias e o problema acumula. As decisões vão ficar paralisadas, os clientes vão esperar você chegar, a equipe envia mensagens constantemente. Quando você retorna, encontra uma fila de pendências que somente você poderia resolver. Isso significa que você não está apenas liderando o sistema, você se tornou uma parte indispensável de quase todas as etapas dele. E isso é perigosíssimo. É aqui que precisamos separar duas ideias: ser relevante e ser indispensável. Um líder deve ser relevante para a direção, para a cultura, para as decisões estratégicas, para a evolução da empresa, mas não deve ser indispensável para cada atividade operacional. Quando o fundador acredita que ser necessário para tudo comprova o seu valor, ele pode criar, mesmo sem perceber, uma empresa emocionalmente dependente da sua presença. Ih, gente, já vi muito isso. Ser indispensável alimenta uma sensação de importante, mas também te aprisiona. A empresa precisa de você para crescer, não para sobreviver a cada dia. O quinto sinal é que você já tentou delegar, mas sempre recupera a tua tarefa. Isso acontece porque as primeiras execuções não correspondem exatamente, querido, àquilo que você faria e está dentro do esperado. Então, em vez de você orientar, ajustar e permitir que as pessoas aprendam, você decide fazer novamente. É mais rápido você pensar, é mais rápido você fazer. E provavelmente naquela ocasião realmente vai ser mais rápido. O problema é que quando você escolhe fazer, porque consegue executar mais rápido, resolve tarefas de hoje e preserva um problema para amanhã. Delegar existe um investimento inicial. É preciso explicar, acompanhar, corrigir, dar retorno, permitir que as competências sejam construídas. Se o líder não aceita essa fase, continuará cercado de pessoas que executam apenas sob a sua supervisão. A autonomia não acontece no momento da contratação. Ela é desenvolvida por meios de clareza, de prática, de retorno e de responsabilidade progressiva. Outro ponto importante de compreender, porque esse líder está centralizando tudo, é que nem sempre é apenas falta de método. Muitas vezes existe medo por trás desse comportamento. Isso é mais comum do que a gente imagina. O medo de que alguém cometa um erro diante de um cliente, o medo de perder qualidade, o medo de que as pessoas não representem a marca corretamente, o medo de perder o controle financeiro, o medo que a empresa mude e ele deixe de ser reconhecido pelaquilo que construiu. Talvez você pode até existir perfeccionismo. O líder aceita delegar. Ele, desde que ele consiga existir esse perfeccionismo,
ele aceitar delegar, desde que a outra pessoa faça exatamente como ele faria, isso não existe, isso é uma barreira. Isso vai fazer com que a pessoa trave. Delegar não é exigir que todos se tornem uma cópia sua, é permitir que as pessoas competentes avancem o resultado dentro dos critérios necessários, mesmo que escolham caminhos diferentes do seu. Talvez exista o ego e precisamos falar isso com muita maturidade. Alguns líderes desejam uma equipe autônoma, mas no mesmo tempo precisam ser consultados para se sentirem importantes. Reclamar da qualidade de perguntas, mas demonstram incômodo quando a decisão é tomada sem eles. Pede iniciativa, mas corrige publicamente quem tenta agir. Dizem que querem fazer novos líderes, mas concentram informações para preservar o seu poder. Isso não significa que sejam pessoas ruins. Significa ainda precisam se transformar sua própria identidade dentro da liderança. Porque a empresa que nasce do fundador carrega muito da sua identidade. Em alguns momentos do crescimento, ela precisa deixar de ser o herói de resolver tudo para se tornar um arquiteto que constrói o sistema capaz de funcionar. E essa transição pode ser difícil e é super entendido. O problema é reconhecido pelo problema que você resolve. O arquiteto é reconhecido pela estrutura que faz o problema deixar de acontecer. O herói aparece na exigência. O arquiteto organiza responsabilidades, processos, indicações e decisões. O herói ele quer salvar o dia. O arquiteto constrói uma empresa que não precisa ser salva todos os dias. E isso não tem glamour. Se você deseja deixar de ser o gargalo, o primeiro passo não é começar a delegar tudo de uma só vez, é compreender onde a dependência está mais concentrada. Durante uma semana, registra todas as situações em que alguém precisou interromper você. Anota as perguntas recebidas, as decisões solicitadas, as tarefas que retornaram para suas mãos, os problemas que somente você conseguiu resolver e as atividades que executou por considerar que era muito mais rápido sozinho. Depois, tu vai classificar cada situação em 4 categorias: master, delegar, ensinar e eliminar. Na categoria Master, coloque aquilo que realmente pertence à função estratégica do líder. Visão, direcionamento, cultura, decisões de alto nível, impacto, relacionamento, a alocação de recursos. Coloca na categoria Delegar as responsabilidades que já podem ser assumidas por alguém preparado, desde que exista clareza e limite. Coloca na categoria ensinar aquilo que ainda depende de você, porque o conhecimento não foi transferido ou porque o processo não foi documentado. E coloca na categoria eliminar tarefas, aprovações, controles, reuniões que consomem muito o teu tempo, mas que não produzem nenhum valor na vida real. Esse exercício pode revelar que uma parte da sua sobrecarga não deveria ser delegada, deveria simplesmente deixar de existir. Depois dessa classificação, escolha uma única responsabilidade para transferir. Não entregue apenas a tarefa, explique o contexto. Qual resultado precisa ser alcançado? Por que isso é importante? Quais critérios precisam ser respeitados? Quais recursos estão disponíveis? O que pessoas podem decidir sozinha? Em quais situações deve consultar alguém? Qual indicador demonstrará que o resultado foi bem executado? E quando vocês farão a revisão? Essas perguntas transformam a ordem em uma responsabilidade. Também é importante criar níveis de autonomia. Nem toda pessoa está pronta para decidir completamente desde o primeiro dia. No primeiro nível, ela observa e aprende. No segundo nível, propõe uma solução antes de executar. E no terceiro, decide dentro dos limites estabelecidos da comunicação que fez. No quarto nível, assume integralmente o resultado e presta contas pelos indicadores. A autonomia deve crescer de acordo com a competência e a maturidade. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque é aqui que existe um comportamento que pode transformar a sua equipe.
Pare de responder imediatamente a todas as perguntas que te fazem. Quando alguém trouxer uma pergunta, um problema, você vai perguntar: o que você já analisou? Quais opções encontrou? Qual caminho recomenda e por quê? Essa postura não significa abandonar a pessoa, significa ajudá-la a desenvolver pensamentos, análise e responsabilidade. Se você sempre oferece resposta pronta, torna-se a fonte permanente de todas as soluções. Quando ensina a tua equipe a construir respostas, começa a formar novas lideranças. Mas atenção, autonomia sem acompanhamento pode se tornar um abandono. Delegar não é desaparecer. O líder precisa acompanhar os indicadores, realizar conversas de alinhamento e oferecer retorno, e principalmente intervir quando os limites foram ultrapassados. A diferença é que ele deixa de controlar cada movimento e passa a acompanhar os resultados dessa empresa. Controle excessivo olha para cada passo. Governança estabelece direção, critério, limite e prestação de conta. Quanto mais clara for a governança, menos necessário será a vigilância. E talvez nesse momento você esteja pensando, mas a minha equipe ainda não está preparada. Não é assim? Então, sua responsabilidade como líder é descobrir por quê. Está faltando o quê? Está faltando conhecimento? Tu treina. Está faltando clareza? Define expectativa. Está faltando processo? Organiza, uai. Está faltando ferramentas? Disponibiliza. Está faltando postura de retorno? Estabelece consequências. Falta a pessoa certa? Tenha coragem de rever seu posicionamento. O que não pode acontecer nesse momento é manter uma estrutura inadequada por anos e transformar a própria sobrecarga em medo de gestão. Isso não pode. Uma empresa não conquista autonomia apenas contratando mais pessoas. Às vezes ela contrata e continua concentrando todas as decisões no fundador. O resultado é mais gente dependendo dele. Mas a mensagem mais importante dentro disso é a complexibilidade. Crescer sem desenhar a liderança não reduz o peso do fundador, apenas aumenta o tamanho do caos que ele precisa administrar. E é por isso que a estrutura precisa de um acompanhamento crescente. Em cada nova etapa da empresa, o papel do fundador deve ser revisto. Atividades que eram estratégicas no início podem se tornar operacionais. Decisões que antes exigiam muita participação podem receber critérios e ser distribuída. Conhecimento que estavam apenas na cabeça precisa ser transformado em patrimônios organizacionais, em manuais, em POPs, enfim. O fundador precisa mudar antes que a empresa não consiga mais mudar nessa fase. E talvez seja uma das verdades mais difíceis do crescimento empresarial. A competência que trouxe você até aqui pode não ser a mesma que te levará para o próximo nível. No início, sua força estava em fazer, depois, ela precisava estar em ensinar, mais adiante, estará em formar líderes, em construir sistema, em tomar decisões de longo prazo. Você não perde importância quando a empresa deixa de depender de você mais de tudo. Você muda a natureza da sua importância. Deixa de ser necessário em cada tarefa e passa a ser decisivo na direção. Depois de você controlar a operação e passar a construir sua capacidade, você deixa de carregar o negócio e passa a governar seu crescimento, que é o mais importante aqui. Eu quero que você responda com honestidade. Se você se afastasse da sua empresa por 30 dias, o negócio deixaria de funcionar? Me diz. As vendas diminuíam, os pagamentos ficariam parados, os clientes importantes deixariam de ser acompanhados, a equipe não saberia como desenvolver, não saberia como tomar decisão, qual é o ritmo, não saberia nada disso? Me conta. Coloca aqui embaixo. Então, você precisa ter uma resposta revelada, porque isso vai dizer o nível de competência que existe hoje dentro da tua empresa. Se não se trata
Se não se tratar de uma empresa abandonada, trata-se de construir uma empresa que não dependa da exaustão do fundador para continuar existindo. Então, preste atenção em tudo que eu disse acima, coloque em prática, observa, olha todos os detalhes, vê se você não está sendo o gargalo da sua empresa, entendeu? Então, por isso eu quero que você guarde essa frase. Enquanto tudo depende de você, sua empresa não terá uma estrutura, terá apenas um dono sobrecarregado. Se você se identificou com essa aula, não transforma essa consciência em culpa, transforma em decisão. Você agora já tem consciência. Você provavelmente centralizou porque se importava, porque queria proteger a qualidade e os processos da sua empresa, né? Aquilo que você assumiu. Isso porque é importante em determinada fase. Mas agora chegou na hora de crescer. Seu próximo nível não exige que você trabalhe mais, exige que você construa uma empresa madura. Comece identificando os seus gargalos, escolhe uma responsabilidade para transferir e define os resultados e critérios e os elimine. Acompanha tudo isso de maneira clara e no detalhe, para que você tenha clareza do que você está fazendo. Entende? Você não precisa ser o motor de todas as atividades, precisa ser o arquiteto da empresa que deseja construir. E talvez a pergunta mais importante não esteja como posso fazer tudo da minha cabeça. Não. Talvez a pergunta seja: que empresa eu preciso construir para que tudo não dependa de mim? Entende? É isso que você precisa entender. Então, eu te vejo na próxima aula. Espero ter contribuído na tua vida. Vamos que vamos, tudo no detalhinho.